Meu nome é Valéria e nós participamos das primeiras Comemóforas e desde a sua estruturação. Nós vamos aproveitar a oportunidade para falarmos especificamente sobre o trabalho relacionado aos adolescentes, à pré-mocidade e à infância. Nosso propósito inicial, a nossa estratégia, era abrir as porteiras físicas e espirituais da cidade da fraternidade para o movimento da fraternidade, principalmente para os jovens, com vistas ao cumprimento dos objetivos socioespirituais da obra. Na época, o coordenador da USCAL, Sérgio Allan Kardec, a coordenadora da Ação Espírita, Laura, e o coordenador da EDU, o Aulus, estavam mobilizados pelas uma visão mais sistêmica do movimento da fraternidade. Integrar os jovens dos grupos de fraternidade, garantindo a transferência da herança dos valores culturais do movimento da fraternidade. E nós, da infância e da adolescência, especializamos o nosso olhar para o nosso público e também para a cidade da fraternidade. E nós tínhamos um grande desafio, que era descobrir uma abordagem metodológica capaz de integrar jovens de meio urbano e meio rural em uma produção muito alegre que pudesse surtir todos os efeitos que nós esperávamos, né? E nessa busca dessa metodologia ideal, nós encontramos o trabalho do pedagogo inglês Baden-Powell, que passou então a ser o nosso referencial teórico. Ele criou a metodologia escoteira, depois que ele observou os efeitos devastadores que as guerras mundiais, como elas impactaram os jovens, né, de toda a Europa. Jovens que se tornaram andarilhos, maltrapilhos, usuários de drogas, e ele ficou extremamente preocupado com eles e desenvolveu uma metodologia que procurasse resgatá-los desta perturbação. E ele sempre tinha em ponto mais elevado, em todos os trabalhos que ele desenvolvia, a sua preocupação com os jovens. Ele sonhava integrar jovens de todas as classes sociais nos princípios da disciplina, da lealdade, da cidadania, tendo como principal elemento pedagógico o vínculo com a natureza. Ele entendia que esse contato com a natureza e a cooperação e a fraternidade como estratégias de sobrevivência trariam o resultado pedagógico esperado. E foi muito bem sucedido, conseguindo atrair mais de 500 mil jovens no mundo inteiro com este método. Então, nós passamos a pesquisá-lo e foi com o objetivo de favorecer aos jovens oriundos dos grupos de fraternidade a oportunidade de uma vivência lúdica e saudável com a natureza, em contato íntimo e permanente com os recursos naturais da Cifrater e o seu socioambiente. Nós também buscávamos criar um espaço lúdico, interessante, dinâmico, que atendesse à necessidade dos adolescentes de movimento, de alegria e de compartilhamento, para que houvesse uma troca de saberes e competências entre os jovens da zona rural e os jovens da cidade, propiciando assim uma aproximação natural, através dos desafios,
constantes de um trabalho sempre realizado em equipes, para que o aprendizado não fosse de ordem teórica, mas que fosse através de vivências, de experiências, onde todos os saberes se complementam e onde eles têm a condição de experimentar a fraternidade como uma ferramenta que aproxima as pessoas e elimina qualquer tipo de distância que possa existir entre nós, né? Nós contamos com um grande apoio da coordenação da USCAL, da Ação Espírita e da EDU para a implantação deste trabalho. O formato assumido foi o formato do acampamento e foi apoiado e orientado e implantado pelo coordenador regional do movimento escoteiro, na época em Minas Gerais, o chefe Bones, chefe escoteiro Bones, uma figura inesquecível que participou conosco, inclusive fisicamente, na Cidade da Fraternidade, orientando as equipes e os trabalhadores, os educadores. Hoje nós estamos muito satisfeitos porque percebemos que a escolha foi muito bem orientada pela espiritualidade, não há mérito da nossa parte, nós apenas abrimos o coração e a espiritualidade nos orientou a buscar este caminho. De tal maneira que nós possamos permitir ao jovem fraternista estar na Cidade da Fraternidade num espaço de prática de comportamentos novos, orientados pela Sheila, quando se diz que a Cidade da Fraternidade estava destinada a inaugurar na Terra uma nova forma de viver. E nós, sempre orientados por esse pensamento da Sheila, cheio de amor, de carinho e de sonhos de uma sociedade mais justa, nós estamos felizes em reconhecer que hoje existe uma preocupação da coordenação atual da juventude e da infância de transformar realmente a Cidade da Fraternidade num espaço de experimentações de fraternidade, onde você tem a oportunidade de vivenciá-la, né? De cooperar com a natureza, de cooperar, de aprender a viver fora dos limites da realidade urbana que estão ficando cada vez mais estreitos. Outra coisa que nós gostaríamos de dizer é que nós sonhamos também com essa aproximação, com a formação de novos fraternistas e novos comunitários. E comunitários com compromisso com a obra, como tem ocorrido atualmente, temos visto, graças a Deus, chegarem novos companheiros muito bem formados, interessados, porque a Cidade da Fraternidade é a obra comum dos grupos de fraternidade, é o nosso elo. E entendemos que a partir do momento que a Cidade da Fraternidade estiver fortalecida, ela deverá ser, como a espiritualidade sempre disse, um foco irradiador de modelos e princípios que deverão se espargir pelo Brasil para as vivências nos grupos de fraternidade, nos lares fraternistas, de tal maneira que nós possamos ir buscar energia na Cidade da Fraternidade e despertar consciências nas nossas regiões. Mas para tal é necessário que os fraternistas estejam preparados para vivenciar este sonho que é ser um comunitário na Cidade da Fraternidade. E nosso trabalho na coordenação da infância e da juventude na época, na infância e adolescência na época, visava exatamente isso, porque é uma vivência inesquecível. Você passar, nem que seja 3 dias do ano,
na Cidade da Fraternidade. E nós agradecemos a todos a oportunidade desse depoimento e pedimos que não desistam nunca e que nós possamos resolver estes hiatos que existem nos grupos de fraternidade, com as pré-mocidades que se esvaziam, e que nós possamos ser bastante atraentes para que os jovens se sensibilizem com a nossa causa. Um abraço a todos.